Modelo de educação. Ah, é verdade. Da média, né, que a gente fala Sim, muito, né? sim. Porque ele faz. Eu não vou dizer que ele faz crítica, ele faz observação. Acho que é a melhor forma de colocar. Ele é muito feliz de colocar que a gente se baseou como sociedade em consumir na média, se posicionar na média, em ser mediano. Uhum. Né? E para mim isso é um dos principais pilares que limitam as pessoas, porque a gente foi instigado desde criança a não inventar moda, né, como a gente fala, não fazer coisas diferentes, e sempre seguir o que estava sendo esperado. Tipo, passa pela média que tu vai ter um bom emprego. Sim. Então, são crenças que foram colocadas. Eu não questiono muito do passado das nossas famílias, porque obviamente que a sociedade foi se adaptando, mas já começa aí. Né? O modelo de educação é um modelo muito baseado que todo mundo recebe conteúdo da mesma forma, e que todo mundo tem que responder o que a escola espera que tu responda. Então, Sim. se tu responder diferente, tu não cabe. Tem até um caso do Thomas Edison que falam, né, que ele com 9 anos ele não pôde mais frequentar a escola. Sim. Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada, né, e vários outros. É o maior inventor, acho que já existiu. É. E a mãe teve que ensinar ele em casa porque ele Ele é era um cara considerado. que não respondia o que se esperava. É, Então, o Flávio ele conseguiu começar assim já. sim. Porque não importa a condição social isso. Importa tu aceitar ou não de dizer assim, eu vou aceitar ficar na média, eu vou aceitar talvez explorar um pouco o meu potencial. Ele contou esses dias nos stories dele, ele botou a foto do filho dele mais novo cozinhando. E aí ele falou assim, alguma coisa nesse sentido, pô, eu estimulo meu filho a cozinhar, tal, ele pode errar, ele pode acertar, porque a gente tem que olhar por trás das habilidades das pessoas, alguma coisa nesse sentido. Imagina se eu não tivesse meus pais que não tivesse estimulado isso em mim. Então, ele conta que o que ele tá fazendo com o filho dele é o que você falou, colocar acima da média, porque o Brasil ou o mundo quer que a gente fique na média. Na página 12, eu vou falar o que ele Vamos lá? respondeu e aí você comenta. Você deve receber várias vezes essa pergunta também, o Flávio também, eu recebo. O que, Joel, você faria se você tivesse 18 anos e tal, né? O Flávio falou assim, o que eu faria se eu tivesse 18 anos? São 10 coisas, turma. 10 coisas aqui no Geração de Valor. Jamais teria um emprego. Eu vou falar 10, aí você escolhe algumas pra você comentar. Ele falou assim, jamais teria um emprego. E fim de conversa, caixa alta, Ponto final. fonte sei lá o que, 35. 2, venderia algum produto, qualquer um, picolé, bala, bombom, relógio, pão. Escolheria o produto com o qual mais me identifico. 3, jamais me envolveria com pirâmides. 4, é direto e reto, turma. Não tem groselha. 4, numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de venda desse produto. Cara, tá falando de recorrência em 2014, sacou? 5, viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. 6, me dedicaria a estudar todas as fases do processo, a fim de começar a fabricar o meu próprio produto, investir em minha própria marca. 7, ampliaria meu mix de produto. 8, criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias online, venda direta, B2B, etc. 9, no auge venderia a companhia para um fundo. 10, com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo e aplicaria 95% dos meus investimentos conservadores em moeda estrangeira. Ô, Bush, acabou o livro. Vamos ficar trocando essa ideia aqui. Exatamente, podia ficar aqui horas. Porque, Horas. para pra pensar, o que ele fez é uma roda. Né? Se a gente colocasse os 10 pontos assim, eles fechando um círculo, que você vai executando isso toda vez. Sim. Porque em nenhum momento ele coloca que Um aí. PDCazão, né? Exatamente. Se for olhar, é um flywheel como É o um mercado. flywheel. Exatamente. Porque o que é o ponto? Para mim impacta um pouco, porque a minha trajetória, a carreira profissional, ela foi muito importante para mim. Foi uma escolha, né? Obviamente, ao longo do tempo eu poderia escolher se eu queria virar empresário, em um certo momento, ou continuar como executivo de multinacional. Mas é um aspecto importante que quando ele fala jamais teria um emprego, eu expando o que ele quer escrever. Não é você trabalhar para alguém, é você não trabalhar, você não vender a sua hora, você se engajar por um propósito de verdade, que ele fala ao longo do livro. Sim. Então, quando ele fala assim, jamais ter um emprego, é assim, não terceiriza a tua vida. Tu tem que estar naquela causa envolvido. Eu entendo dessa forma, né? Esse ponto 1, que é um ponto forte. Do ponto 2 ao ponto 8 é venda. É venda e tomar domínio da situação. Sim. Ele decidiu, do ponto 2 ao ponto 8, pelo que ele comenta aqui, eu vou entender que o que faz o mercado é eu poder vender algo e criar valor. Cada etapa eu vou criando mais valor nesse algo, de forma que eu passo a ser mais protagonista. É verdade. Ou seja, não tem vitimismo. Onde é que tu lê governo, onde é que tu lê imposto, onde tu lê mercado, onde é que tu lê, define a pessoa. Não. É. Né? Eu gosto desse protagonismo que ele traz, porque é a vida como ela é. Sim.
né? Ele pega lá, eu vou escolher uma coisa que eu gosto, vou vender. Depois eu vou aumentar o mix. Depois eu vou ver como que fabrica ela. Depois eu vou ver como que eu ganho ela de maneira recorrente. Cara, Ou vende. seja, cada vez ganha um pouco mais. Não precisa sair vitorioso de largada. Segundo aspecto, que para mim aqui também é importante, ele não diz em nenhum momento, faça tantos milhões. A gente tem muito essa cabeça, tipo, eu tenho que fazer um negócio sem ser melhorado. Quem disse que o teu primeiro negócio tem que sair, tem que vender por 300 milhões? Uhum. Faz um negócio que dê dinheiro. Deu dinheiro, usa esse mesmo dinheiro para fazer outro negócio. Sim. Cada vez tu vai aumentando o teu protagonismo naquela cadeia que tu está envolvido. Sim. Então eu achei muito legal isso, porque te envolve de fato no que tu quer te envolver, por isso que ele fala não tem emprego. Especializa em venda. Eu gosto muito que tu fala, tu tem aquela analogia que muitos já devem ter escutado, que tu fala, se Deus chegasse para te dizer, ensina só uma coisa para os teus filhos agora, né? Tu traz muito a questão da oratória, a questão de saber falar. Para mim isso está presente aqui no livro. Tá pra caramba. Que ele trata muito do... Eu vou usar duas palavras assim, ou duas colocações. Vitimismo e timidez, talvez. Que são coisas bem diferentes, mas que a gente confunde. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, condição que eu tinha, eu era muito tímido, e eu era muito vítima. Porque eu fui ensinado a ser assim. O ambiente que eu vivia era um ambiente... Porque quando a gente está inserido num ambiente que não é um pensamento de abundância, Tá. a gente se restringe.